ela fez para dar alguma coisa certa no Brasil, vai disputar a eleição em São Paulo, provavelmente para o Senado. E por falar em vice, o presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto, afirmou ontem em um evento com empresários aqui em São Paulo que está torcendo para que Flávio Bolsonaro escolha uma mulher como candidata a vice em sua chapa. Ministerial dele para reafirmar a necessidade de defesa das ações do governo. Por que eu chamei vocês e coloquei em aposto? Porque eu quero saber depois que ações esse governo teve. A orientação foi endereçada especialmente aos ministros que vão deixar seus cargos para concorrer às eleições de outubro. Dos 38 ministérios. Dos 38 ministros, nesse total, pelo menos 20 devem se afastar dos cargos por conta das eleições, seja concorrendo ao Senado, Câmara dos Deputados ou governos estaduais. No encontro de hoje com seus ministros, Lula confirmou que seu atual vice, Geraldo Alckmin, continuará como companheiro na chapa pela reeleição. Lula também confirmou que Simone Tebet, ministra, mas ele falou certo? Eu não reparei na hora. Ministra do Planejamento, não sei que planejamento que ela fez para dar alguma coisa certa no Brasil, vai disputar a eleição em São Paulo, provavelmente para o Senado. E por falar em vice, o presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto, afirmou ontem em um evento com empresários aqui em São Paulo que está torcendo para que Flávio Bolsonaro escolha uma mulher como candidata a vice em sua chapa. Valdemar voltou a dizer: o ex-presidente Jair Bolsonaro deveria ter escolhido, no contexto das eleições de 22, a senadora e ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina, ao invés do general Walter Braga Neto. Que, aliás, fazer uma parte aí, só um pouquinho no TP aí, Alemão. Quem é que lembra do Braga Neto? Sabe que ele está preso há quase 2 anos? É. Verdade. A população nem lembra dele. É um cara injustiçado, tanto quanto o Bolsonaro, e você não ouve ninguém indignado com isso. Eu me indigno com isso. Os outros ministros estão presos. Graças a Deus, o general Heleno está em casa. Mas o Paulo Sérgio está preso. O Felipe Martins está preso. Então está vendo quantas motivações a população tem para ir à rua questionar esse soberano que está aí? Mas vamos lá, vai. E já pensando nas eleições, Lula preparou um pacote de medidas, ele chama de pacote de bondades, que já soma ao menos 403 bilhões de reais em gastos com programas sociais em 2026. A gente já não tem problema. Abre a burra mesmo, como se dizia antigamente, solta dinheiro aí pelos 4 cantos. O petista se concentra nessas medidas que são popularmente chamadas de pacote de bondades, como eu disse, para melhorar a sua popularidade. As ações miram a população mais pobre, a classe média e o setor empresarial. Lula resgatou programas sociais que foram marcas dos 2 primeiros mandatos, como o Bolsa Família e o Farmácia Popular. O petista também aposta no Gás do Povo, que tem 4,7 bilhões de reais reservados no orçamento de 2026. Pega tudo isso, Segré. Claro. Você assistiu o vídeo dele? Eu não perco tempo com... Não? Puxa, então eu perdi o meu. Mas eu notei uma coisa que me chamou bastante atenção, e é sério. Qual? Tinha um tom de despedida. Ah, aleluia. De verdade, tinha um tom de despedida no discurso que ele fez para os seus. Teve inclusive um áudio vazado do Múcio, ministro da Defesa, reclamando que não tem os louros que ele, segundo ele mesmo, merecia. Também não sei que piscironha ele fez, mas ele queria mais louros do que o tal do Ministério das Mulheres, que eu desconheço quem seja, o que fez, quem seja a ministra, onde está, do que vive, o que come. Cida? Acho que é Cida, a ministra das Mulheres. Bom, enfim, tá contigo a bola, porque Deixa realmente eu não sei quem são os ministros. Lembrava da Tebet, do planejamento, que não planejou absolutamente nada. Nada. Eu peguei, enquanto a gente estava assistindo a tua apresentação, alguns dos programas maravilhosos do governo Lula. E por que eu continuo sem entender como pessoas de baixa renda e muitas vezes de baixo conteúdo cognitivo, isso não é despectivo, estou falando uma realidade estatística, votam nesse troço. Desenrola. Lembra quando era o Desenrola? Sim. Era para facilitar a vida das pessoas que estavam endividadas. Naquele momento estava na Jovem Pan e eu lembro que falei, isso aqui
é vô de galinha. Por quê? Vai resolver a parada de algumas pessoas, aí falam, cara, eu vou continuar me endividando, porque mesmo endividado, depois aparece um governo, me faz outro desenrola e eu continuo enrolando pela vida. Hoje, as famílias têm o maior recorde de endividamento dos últimos muitos anos. Então, desenrola um programa do governo federal, fora, não serve para porcaria nenhuma. Boa Brasil! Era para que todo mundo que nunca tivesse viajado conseguisse viajar por menos de R$200. Hoje tem voos a qualquer lugar por menos de R$200, sem nenhuma exigência de não ter viajado nos últimos 360 dias, de não ser aposentado, alguma pessoa que precisa de alguma ajuda social. E vou mais longe. Hoje, a Gol e a Latam foram notificadas que o combustível, querosene de aviação, vai subir 50%. Caramba! 50%. 55% para ser exato. Ou seja, o Voa Brasil não voou nada. A única coisa que voa é o dinheiro do orçamento. Aí depois vem pé de meia. Pé de meia que era para ajudar as pessoas que forem estudar. Sabe qual era o pé de meia que tinha na minha época? Era o pé na bunda. Se eu não estudava, meu pai me pegava um pé na bunda que era muito mais motivador que o pé de meia. Não tem como você pagar alguém para que o futuro dele seja melhor. Você tem que mostrar que se ele estuda, o futuro será melhor. E dele, se ele vai querer estudar ou não vai querer estudar. Outro mais, e pé de meia pagava para pessoas falecidas. Bem no típico estilo do PT. E aí vem o Vale Gás. E vou concluir com esse. Teria muitos mais, mas vou fechar com esse. Vale Gás foi um decreto do presidente Bolsonaro. E como era? Esse programa pagava 50% do valor do botijão de gás, mas era um dinheiro que entrava na conta do beneficiário. E ele poderia fazer com esse dinheiro o que ele quisesse. Aí vem o PT, que só se esforça para complicar a vida das pessoas, mas aparecer na foto dizendo, eu te ajudei. Ou seja, o governo te quebra a perna, te dá uma muleta e faz que você agradeça por essa muleta depois que ele quebrou a tua perna, e sem essa quebradeira não teria sido necessário usar a muleta. Esse Vale Gás da porcaria do PT, o que está fazendo é, te disse aonde você puder comprar o botijão em lugares cadastrados, com o risco que isso implica, e aí você vai, como? A buscar o Vale Gás. A pessoa não tem carro e não fica perto. Então você tem que pegar o Uber, que sai mais caro que o botijão, para ir pegar o botijão de graça. Vai trabalhar, por favor. É verdade. E tem uma métrica nisso que você falou. Nem sempre quem te dá um chute na bunda quer te ver mal, ele quer te empurrar adiante, mesmo como disse o Segre. Mas não é o caso desse governo, né? Não. Na verdade, ele não quer te dar um chute na bunda. Ele quer te grudar a bunda num lugar para você não sair de jeito nenhum e continuar escravo do sistema, né? O modus operandi desse governo do PT é te manter na miséria para ele poder dizer que ele está te ajudando e você continuar num ciclo de manter no poder o governo que pensa dessa maneira. Porque nós temos vários exemplos pelo mundo de possibilidades. O Segre citou aqui um programa que foi instituído agora no governo Lula chamado Pé de Meia, que a ideia era diminuir a evasão escolar de jovens do ensino médio. Mas o ensino médio tem baixa qualidade, as escolas públicas brasileiras têm baixa qualidade, até no ambiente escolar, fisicamente falando, e você termina o ensino médio preparado para absolutamente nada. Você não está pronto para a vida, você não está pronto para o mercado de trabalho, você não está pronto nem para passar no vestibular, que a maior parte das pessoas que passam em vestibular de universidades públicas estudaram em escolas particulares. Então você tem um ensino médio completamente defasado. Se você pegar um exemplinho ali, por exemplo, do modelo dual alemão, onde você faz o ensino médio concomitante com o ensino profissionalizante, então você fica alguns dias na escola estudando teoria e alguns dias você fica na empresa, que é uma parceria governo-empresa, onde você vai para a empresa, na prática, ter a atividade acadêmica, ou seja, aprender aquela profissão na prática. É um programa alemão que funciona na Alemanha, que talvez seja um dos responsáveis pelo mais baixo índice de desemprego do jovem alemão. Aqui no Brasil não, aqui você resolveu pensar em ajudar o jovem a ter uma profissão? Não. Você dá ali qualquer coisa de dinheirinho para o jovem ficar sentado lá sem fazer nada, para ele pensar que o governo é bonzinho e votar no governo. Só que isso foi um tiro na culatra. Só se eu pegar esse recorte, o Lula está sendo reprovado em taxas recordes nesse público jovem, que em outro momento, majoritariamente, votou no Lula.
Então não está dando certo as estratégias. O Bolsa Família a gente não precisa falar, um programa que dá para você ficar ali, um vale miséria que não te tira da miséria. Não tem porta de saída. É um programa que é importante você ajudar as pessoas que estão precisando no momento em que elas estão precisando comer. Mas você tem que mostrar a saída, seja através de um emprego, seja através de uma profissionalização, dessa pessoa empreender e montar o seu próprio negócio, que hoje é um dos maiores desejos de quem mora nas periferias das grandes cidades e de quem mora no interior do Brasil. Empreender, montar o seu negócio, crescer. Enfim, infelizmente, esse modelo... Infelizmente não, felizmente, uma parte da população está percebendo que este modelo socialista, pseudo-socialista do governo da esquerda no Brasil, de tentar te dar um dinheirinho para te manter dependente, não está funcionando. E as pessoas estão começando a perceber que os caminhos são diferentes. Eu espero que nessa eleição isso fique claro. E pelos indicativos das pesquisas, parece que a população está percebendo. Ainda temos um percentual de pessoas com menos renda, com menos acesso à informação, infelizmente, que ainda acreditam que o Lula é o pai dos pobres. Mas ele é o pai dos pobres porque ele mantém os pobres na pobreza. Gosta tanto que mantém todo mundo para ficar juntinho ali.